Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra, Bola VIP, e diariamente trago informações exclusivas, apurações e tudo mais sobre o mais querido. Já te convido a se inscrever no canal, deixar o sininho das notificações ligados, porque o que acontece? Quando sai vídeo novo, às vezes você não consegue ver, mas chegando a notificação, você já vai ficar um pouquinho informado sobre qual que é o tema do vídeo, e aí você vai saber conversar com seus amigos, com seus colegas sobre as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar aqui sobre Zubeldia. É verdade que ele pediu rescisão, já vai falar sobre essa situação aí do Boca Juniors, falar sobre o Zanozzelli, que será julgado, o Rafinha, futuro de Rafinha, vamos falar um pouquinho sobre isso, troca de gramado e o FIDC, sobre o que é basicamente essa questão, o que vai impactar de fato no futebol, tá? A gente não vai entrar muito em finanças e tudo, a gente vai trazer um pouco do impacto no futebol. Tá bom? Vamos começar? Zubeldia, ele pediu de fato, acionou os advogados para pedir rescisão de contrato com o São Paulo, ele quer de fato vestir as cores do Boca Juniors, ser técnico do Boca Juniors. A resposta que a gente obteve é não. Ontem, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que naquela ocasião não teve o contato, mas nessa segunda-feira já teve o contato, nessa terça, perdão, teve o contato oficial do Boca Juniors ao staff do atleta para saber mais informações, mas não fizeram uma proposta oficial. O Zubeldia, ele quer seguir no clube. O São Paulo quer seguir com o Zubeldia. Da informação que a gente teve, não é que o São Paulo vai facilitar uma saída do Zubeldia, ou que o Zubeldia também quer sair, vestir, comandar o Boca Juniors, não. Na informação que a gente tem, tanto o São Paulo quanto o Zubeldia, ambos querem dar continuidade ao trabalho. O próprio treinador tem ajudado o clube nesse planejamento de 2025. Esse plano do FIDC, que vai impactar diretamente no futebol, o Zubeldia já está sabendo dessas questões que vão impactar no mercado do São Paulo daqui para frente. E aí tem todo o planejamento de categorias de base, de utilizar cada vez mais jovens da base. Então, o Zubeldia topa esse desafio, ele quer utilizar mais jogadores da base, então ele faz parte dos planos para a próxima temporada e já tem ajudado, inclusive, no planejamento de 2025. Na informação que a gente tem por hora é de que tanto o Zubeldia quanto o São Paulo, ambos querem continuar a parceria para 2025. Ele tem contrato até dezembro de 2025 e aí o São Paulo conta com o seu treinador para a próxima temporada. Beleza? Eu sei que principalmente nos portais argentinos aí, estão se falando muito sobre essa questão do Zubeldia. É importante a gente trazer que os portais argentinos, eles têm muito também um otimismo muito grande de que conseguem bater de frente, com o poderio financeiro do futebol brasileiro, o que não consegue. O Galopo, vocês viram a situação do Galopo, a gente sempre foi muito realista em relação ao Galopo. Sempre falei para vocês, o Boca Juniors até tem interesse, mas fez uma proposta ridícula ao São Paulo, não tem nada acertado, não tem nada do tipo, e a imprensa argentina chegou a cravar que o Galopo seria o novo reforço do Boca Juniors. Porque eles têm esse otimismo, tem toda essa soberania no futebol sul-americano, e não é bem assim. O próprio Garro no Corinthians recentemente falaram que o Garro queria jogar no Boca Juniors, estava tudo certo e tudo, e não é bem assim. O Caleri, vira e mexe, o Caleri também é falado no Boca Juniors, e o Caleri não vai para o Boca. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado também com o que sai de lá na Argentina, porque tem também um otimismo muito grande de lá, mas de fato aqui a gente trabalha sério e, pelo que a gente conseguiu apurar, não deve ter andamento de fato essa questão de Zubeldia e Boca Juniors. Beleza? Falar um pouquinho sobre o Zanozzelli. Para quem não se recorda, é o árbitro de São Paulo e Fluminense e São Paulo lá no estádio do Maracanã, que protagonizou o erro de direito no estádio do Maracanã, onde o Thiago Silva pega com a mão na bola, ele diz que não tinha dado, que tinha dado vantagem, melhor dizendo, só que aí como o Thiago Silva acabou pegando a mão na bola e ele deu o gol mesmo assim do Cauã Elias, se concretizou o erro de direito, ele será julgado na próxima quinta-feira
e ele pode, de fato, ficar afastado dos campos de futebol, da arbitragem do futebol brasileiro por um bom tempo. Ele vai começar o seu julgamento na quinta-feira, ele pode, inclusive, pagar multa, vai depender também da questão do julgamento, quanto tempo ele vai ficar afastado de fato, mas ele tem boas chances de ser suspenso pelo STJD. Já a questão da anulação, a anulação começou a ser julgada na quinta-feira passada, mas acabou sendo adiada e ainda não tem uma data para de fato acontecer. A tendência é de nos próximos dias também, logo após esse julgamento também do Zanuzzelli, do STJD, marcar uma nova data para a anulação, a possível anulação de fato de Fluminense e São Paulo, para já arriscar totalmente essa questão, mas tenho dito para vocês, inclusive dei a informação que o STJD não deve anular essa partida. Beleza? Falar um pouquinho sobre Rafinha. O futuro do Rafinha está meio distante de ter uma concretização. Por mais que a gente está em outubro, e o Rafinha, vocês precisam entender que o Rafinha ele é muito agitado. Então, às vezes, só nesse ano ele já falou, não, vou parar. Aí depois ele fala, não, a gente vai ver. Aí depois ele fala, pô, mas eu fiquei machucado, será que dá para jogar mais 6 meses? Aí depois ele fala, não, vou parar, curtir a família, tudo. Aí depois ele fala, não, vou continuar. Então o Rafinha, ele mesmo ainda não tem, de fato, essa concretizado na sua cabeça o que ele vai fazer daqui para frente. Fato é que Felipe Luiz no Flamengo e Jorge Jesus no Al Hilal, ambos já fizeram contato com Rafinha porque querem contar com ele para a comissão técnica na próxima temporada. Esse contato foi feito de maneira oficial, esse convite. Ele é amigo do Jorge Jesus e ele é amigo também do Felipe Luiz. O Felipe Luiz acabou de assumir profissionalmente a equipe principal do Flamengo. Então, as duas equipes, os dois profissionais gostariam de contar com o Rafinha na próxima temporada, contando com a aposentadoria dele. Já do lado do São Paulo, o São Paulo ainda não projetou nenhum cargo para ele, mas deixa a decisão muito livre para o Rafinha. Se o Rafinha quiser renovar por mais 6 meses, o São Paulo vai renovar. Se o Rafinha quiser renovar por mais 1 ano, o São Paulo vai renovar. O São Paulo está deixando muito nas mãos do Rafinha toda essa situação. É possível que ele já não ganha, ele já não é um dos maiores salários do elenco, mas pode acontecer dele tendo uma pequena redução salarial, até porque o São Paulo precisa baixar um pouquinho a folha para a próxima temporada, caso ele tenha a sua permanência concretizada. Mas o São Paulo está deixando o Rafinha muito livre para tomar essa decisão. O São Paulo ainda não fez contato para esse pós-carreira do Rafinha, se ele pretende ter algum cargo dentro do clube. Acredito até que o São Paulo poderia já acelerar um pouco esse processo, até para acabar não perdendo ele para Flamengo ou Al Hilal, mas em um primeiro momento ainda não tomou essa atitude. A ideia seria ele tomar a decisão de se aposentar e aí sim o São Paulo logo depois faria um contato com o Rafinha para ele ter um cargo dentro do clube. Tá bom? Agora falar sobre a troca do gramado. São Paulo, logo após os shows ali do Bruno Mars, né, o gramado vai ser uma maratona de shows. São Paulo recebeu uma bela grana por isso, né, por todo esses shows. Entra um pouquinho naquele acordo que o São Paulo teve com a Live Mojo, né, que é aqueles 60 milhões de reais que o São Paulo conseguiu, né, de acordo para fechar, de fato, os shows no estádio do Morumbi. A tendência é de ter muitos shows daqui em diante, inclusive. O Morumbi é bem localizado para shows, é um estádio maior e tudo mais, então por isso que acaba sempre chamando a atenção desse pessoal de eventos. E aí o São Paulo, logo depois do último show, o São Paulo vai preparar uma semana para fazer toda a troca do gramado, porque vai estar bem prejudicado por conta dos shows, porque, para quem não sabe, o que acontece? Eles usam uma parte da arquibancada para fazer a estrutura do palco, e ali as arquibancadas, alguns camarotes, acabam virando, né, um espaço mais, diria, VIP, e o povão fica de fato ali no gramado. Você põe uma tenda ali, você põe uma proteção em cima do gramado para o público geral ficar acompanhando o show, mas mesmo assim, né, imagina centenas de pessoas em cima de um gramado, vai acabar prejudicando. Então o São Paulo vai fazer toda a troca, tudo bonitinho, como o São Paulo sempre faz, e ali depois vai estar disponível. Com isso, o São Paulo não vai mandar o seu jogo contra o Vasco no estádio do Morumbi, e também não, em primeiro momento, não deve mandar no Mané Garrincha, porque tem uma regrinha na CBF que os 10 últimos jogos do time atuando
nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro precisam ser no seu estado. E aí o São Paulo está vendo as melhores possibilidades, pode mandar o jogo para Araraquara, pode mandar para Vila Belmiro, Ribeirão Preto. O São Paulo está vendo a melhor solução neste momento, tá? Existe uma boa relação com o Santos, pode ser que o jogo acabe indo para Vila Belmiro, mas tem algumas questões ainda a serem definidas em relação a essa questão, tá bom? Vamos falar agora sobre o FIDC, é um assunto complexo, e até eu estou conversando com o Ilídio para a gente fazer uma live bonitinha com um especialista para a gente trazer maiores detalhes. Mas aí eu vou trazer um pouquinho para vocês um pouco desse FDIC, desse fundo que o São Paulo projeta, o que ele vai impactar dentro de campo, o que ele vai impactar no futebol do São Paulo. O que o São Paulo vai precisar fazer? Vai ser quase que um fair play financeiro. O São Paulo vai precisar se adequar a algumas questões para que esse fundo dê resultado. Essas adequações seriam investimento no futebol. O São Paulo não vai poder extrapolar um limite, né, que é um percentual da renda anual, o que dá, por exemplo, algo em torno de 25 milhões de reais. São Paulo, exemplo, vai ter 25 milhões de reais para fazer o investimento no seu futebol, para conseguir contratações. Então, dentro desse dinheiro, vai ter que fazer os seus investimentos. Vai contratar tal fulano por empréstimo e esse empréstimo custa 2 milhões. Vai entrar nesse orçamento. Vai comprar um fulano que custa 10 milhões. Vai entrar nesse orçamento. Luvas, não sei o quê, vai entrar nesse orçamento. Então, basicamente, o São Paulo vai precisar seguir à risca toda essa situação. Isso entra também a folha salarial. O São Paulo vai ter um teto de folha salarial que ele não vai poder atingir. E por isso que até nos próximos dias, o São Paulo vai trabalhar para algumas saídas, porque a ideia já para 2025 é diminuir essa folha salarial, vai ter um investimento menor no futebol para ter toda essa adequação. E aí, o que vai acontecer em contrapartida? Já que as contratações vão diminuir, já que vai ter que ter uma adequação na folha salarial, o São Paulo vai investir o quê? Na base. O São Paulo vai investir muito na base. A gestão Casares sabe que nas categorias de base deixou a desejar em muitos aspectos na sua primeira gestão. Porém, agora fez toda uma reformulação nas categorias de base. Agora o Márcio Araújo, que é o coordenador da base. Então, o São Paulo fez toda uma readequação, todo um movimento, dispensou vários atletas, está fazendo um alto investimento, captação de atletas, contratou um profissional para cuidar de toda a nutrição dos atletas, para que os atletas, dentro das suas idades, consigam, né, ter um ganho de massa muscular, ter todas essas vitaminas, fazendo um preparo físico interessante, porque o São Paulo tinha avaliado que os seus atletas fisicamente estavam abaixo de outros do futebol brasileiro. Então fez todo esse trabalho para quê? Para que nos próximos anos seja investido cada vez mais nas categorias de base, que o São Paulo possa revelar cada vez mais jogadores, porque revelando mais jogadores é mais barato do que você sair contratando. Então, ao invés de contratar um jogador mais ou menos aí nota 5, mas que já tem uma carreirinha mais ou menos consolidada, vai ter um alto custo. Um jogador da base não vai ter esse alto custo, então você vai poder encher o seu elenco com mais jogadores da base. Esses jogadores vão se valorizar e, consequentemente, podem ser vendidos, trazendo mais recursos ao São Paulo. Fora também na questão do rejuvenescimento do elenco, que o São Paulo acabou investindo bastante em experientes, né, nos últimos anos, e aí agora vai investir num rejuvenescimento do seu elenco. Então, já para 2025, a expectativa é do São Paulo, de fato, investir um pouco mais nas suas categorias de base e já ter, por exemplo, o Igão, o William Gomes, Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o Juan Francisco, o Paulo Sérgio, o Nicolas, o Igor Felisberto, jogadores mais jovens sendo um pouco mais presentes dentro do clube. Tanto é que o São Paulo deve ser bem modesto no mercado da bola, tá? A ideia é diminuir a folha, vai contratar, mas não vai contratar embaciado. Eu acho muito difícil o São Paulo bater as contratações desse ano, por exemplo, que, se eu não me engano, foram 8 contratações. Acho que vai ser um número bem reduzido. Vão ser 2, 3 ali, reforços bem mais pontuais, e aí você vai reforçar o seu elenco com os jogadores das categorias de base. Então, só para trazer um pouco mais do lado do campo, essa questão do FIDC. Tá bom? Espero que tenha passado por tudo. Deixei você super bem informado aí sobre as últimas informações do São Paulo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai trazer tudo bonitinho para você.
Tá bom? Só antes, vamos falar sobre a nossa querida Futebol Interativo, trazendo aqui o curso de especialização de análise e mercado. É o que o São Paulo vai fazer bastante, inclusive. O São Paulo vai investir bastante no seu departamento de análise de desempenho, de mercado, que vão o quê? Vão prospectar possíveis reforços. Então, o São Paulo vai ter que ir no mercado buscar reforços pontuais, reforços baratos. Por exemplo, vai buscar o Yamal Lewis lá na Irlanda do Norte, né, um jogador que não terá um alto custo. Então, o São Paulo precisa de um zagueiro. Pô, vamos olhar lá o nosso pessoal de análise de desempenho e mercado para ver se de fato o São Paulo vai conseguir um jogador barato, né? Seja de graça, seja por empréstimo. Então aí é aí que entra esse profissional. E lá na Futebol Interativo, estamos lá com 97% das vagas preenchidas, ainda dá tempo de você poder já trabalhar com futebol. E aí você vai lá na Futebol Interativo, aqui tem um link na descrição, você vai falar com o nosso suporte, você vai ganhar 40% de desconto, tanto para esse curso quanto para todos os cursos da plataforma. É a maior escola hoje de futebol no Brasil. E aí você vai poder fazer um curso, se especializar e ali depois, em até um ano, a Futebol Interativo te garante o seu primeiro emprego na área. Se não, se você não tiver esse emprego, ela te garante o seu dinheiro de volta. Tudo para você não perder tempo e, de fato, começar a trabalhar com futebol hoje mesmo, tá bom? Link está aqui na descrição, não perca tempo, é o seu momento. Beleza? Muito obrigado pela companhia, por tudo nesta quarta-feira. Tenha um ótimo dia, a qualquer momento a gente volta com mais informações do Tricolor Paulista. Abração, beijão, ótima quarta.